Olá pessoal da disciplina TCC, eu estou querendo aqui fazer um vídeo para colaborar um pouco em relação à perspectiva do método. Primeiro a gente tem que fazer uma distinção entre método e metodologia, onde a questão do método a gente pode entender muito mais uma dimensão filosófica, onde está ancorado nossos pressupostos. No método existe teoria, existe de certa maneira uma filiação filosófica, existem categorias e conceitos que são trabalhados dentro de uma perspectiva do método, e a metodologia como procedimento operacional de se fazer uma pesquisa, tá? E eu quero falar um pouco desses dois no sentido de que o método é importante porque através do método é que dá uma certa caracterização da construção do nosso conhecimento, tá? Isso, a pesquisa é que vai evidenciar isso, então é através desse treino, seja num TCC, depois, claro, avançando numa especialização, no mestrado, no doutorado, a ampliação e o contato do aluno com o método, tá? Existem algumas coisas que aí eu peço até que vocês se poupem, né, de erros nesse sentido, ou colocaria erros no sentido de dizer que seria superficial demais vocês dizerem que nesse trabalho a gente está trabalhando com fenomenologia e não tratar da fenomenologia, não fazer um trabalho sobre o uso da fenomenologia. Uma outra questão é, às vezes o cara diz assim que esse trabalho usou como método o materialismo histórico dialético e de certa maneira não tratou das categorias principais, não fez o trabalho, né, de uma tese, uma antítese, uma síntese, que é o trabalho da dialética, mostrar a questão das contradições. Então, só dizer que vai trabalhar é superficial. Então, do ponto de vista da metodologia, muito importante também que vocês possam fazer uma pesquisa considerando as revistas qualificadas pela CAPES, revistas A1, A2, como possibilidade também de demonstrar um maior nível. Vocês lerem texto também que vem de autores clássicos, autores de fora, então um texto em espanhol que dá para ler em inglês, pelo menos um em espanhol, um em inglês, demonstrando essa possibilidade de contato com outra língua. Hoje está bem mais fácil isso, através do Google Tradutor, é possível esse contato mais de perto, tá? Então, tem um texto do Eliseu Saveiro Expósito que ele propõe a gente pensar a questão do método e a crítica do conhecimento. Primeiro ele parte numa perspectiva de querer fazer uma definição do que é método. Depois ele tem como objetivo também trabalhar as diferentes correntes filosóficas que de certa forma influenciaram posturas de método, e ele, claro, parte de um pressuposto de que o método ele está acima das disciplinas, ele não participa da fragmentação disciplinar. Não existe um método, na visão dele, não existe um método próprio da geografia, um método próprio da história, mas sim os métodos, e a história faz uso do método, a geografia faz uso do método. E ele diz que existe, fazendo essa análise do ponto de vista da filosofia e também da história, ele diz que existem três métodos: o hipotético dedutivo, o dialético e o fenomenológico e hermenêutico. Uma definição simples de método, que ele traz vários autores, várias definições, uma definição simples do Antônio Joaquim Severino, que ele vai falar que o método é um conjunto de procedimentos lógicos e técnicos operacionais que permitem ao cientista descobrir as relações causais constantes que existem entre os fenômenos. Então, essa perspectiva de entender o método desse jeito, como fazendo uso da razão, como um método que possibilite ao leitor perceber coerência, isso é fundamental no método, por mais que o método mude, não seja dialética, ou seja fenomenológico, ou seja outro tipo de método, sei lá, estruturalista, por exemplo. Por mais que esse método mude, o que o autor tem que mostrar
é uma coerência. Isso é fundamental. Outra perspectiva também, eu estou até com o slide aqui aberto, mas fazendo uma fala e pegando só uns tópicos para vocês, por conta do tempo, não fazer uma fala tão abrangente. Essa fala é mais ou menos de 45 a 50 minutos, mas eu não quero passar de 10 aqui. É que a escolha do método, algumas coisas vão facilitar a escolha do método e vão, de certa forma, direcionar a escolha do método que você vai utilizar. Um deles é o objeto de pesquisa. Então, se o camarada quer pesquisar alguma coisa sobre a percepção dos professores, ele vai na fenomenologia. Se ele quer trabalhar alguma coisa da contradição entre o trabalho e a liberdade, por exemplo, a relação do professor, do trabalho e sua autonomia, um par contraditório, ele vai na dialética. Então, outra coisa também que facilita e direciona a escolha do método, que vocês têm que considerar, e eu já falei isso acho que em um outro momento, é os recursos disponíveis e o tempo que vocês têm para realizar a pesquisa. Tá? Agora, em essência, o que vai realmente direcionar a escolha do método é, sobretudo, o pesquisador. É aquilo que você gosta, qual é o que você tem mais familiaridade de leitura. Tá? Agora, tenha cuidado, por isso que eu coloquei essa questão aqui para vocês, porque a leitura de um texto, a leitura de um autor, que eu estou falando assim, quando falo em conceitos, a gente tem por trás dos conceitos, tem teorias, tem método, teve pesquisa para chegar a um determinado tipo de raciocínio, tem um pressuposto inicial, como é que ele desenvolve toda aquela argumentação. Dentro disso aí, o que é que eu vejo que é um perigo e um risco? Muitas vezes o aluno não tendo, por isso que é importante o conhecimento do método, eu quero chamar a atenção para vocês em relação a isso, a filiação filosófica do autor, porque muitas vezes o aluno ele vai colocando ali meio que uma colcha de retalhos, né? Como fosse assim um quebra-cabeça, lançando peça por mais peça, citando autores e autores, e muitas vezes esses autores eles entram em conflito, tá? Inclusive eu me lembro que eu já vi alguns trabalhos que está citando autores de polo epistemológico totalmente distinto, diferente, que pensam coisas diferentes, porque uma coisa não é só a frase isolada, tá? Porque cada palavra, que eu já coloquei em outro momento, cada palavra ela tem um sentido e um significado, e o conceito, a frase, não é só a frase em si, é o que tem por trás daquela frase, qual é a fundamentação do autor, e muitas vezes os autores podem até dizer as mesmas frases, mas eles estão ancorados em polos epistemológicos diferentes, e que a forma de explicar aquela frase vai ser diferente, a forma de entender. Então tenha esse cuidado, tá? Isso é importante. A gente tem os métodos de abordagem e método de procedimento, que aí o que eu estou colocando como método de abordagem é pensar os métodos do ponto de vista filosófico, a dialética, a fenomenologia, e o método de procedimento é as técnicas que você utiliza. Mas tu vai utilizar o quê? Uma ferramenta de computador, um programa para poder fazer um levantamento estatístico, vai utilizar da cartografia, quais são as técnicas que você vai utilizar? Entrevista em profundidade, história de vida. Não nesse caso agora específico, porque é um artigo de revisão. Então, para o artigo de revisão, o que é que tem que ter com mais clareza e mais rigor é que vocês possam fazer um resgate dos autores que trabalharam com aquele tema, dos clássicos, fazer uma revisão de literatura, tá? E isso, vocês têm que ir nas revistas, saber ir lá na plataforma Sucupira, baixar o quadro da geografia e ter acesso às revistas mais qualificadas, tá? Descobrir quais são os clássicos, isso é muito importante. Então, uma outra questão, eu não vou, como eu coloquei, eu não vou falar sobre a questão específica de cada método, que vocês possam, ao trabalhar o objeto de estudo, ao fazer essa revisão, que vocês possam, ao trazer os autores, mostrar qual é essa filiação filosófica. E não simplesmente lançar um autor e pronto, como se ele fosse ali espacial, atemporal, ele não tivesse uma história diante do conhecimento que ele produziu, e como se aquele conhecimento também não tivesse ali pautado em todo um outro conhecimento que vem
ali dando fundamentação àquele conhecimento, autores que também produziram pesquisa. Então que vocês, esse seria um aspecto de uma contribuição de um método e também de um procedimento aí metodológico, como eu falei nas revistas, para um trabalho, no caso, de revisão de literatura. E você trazer os autores e mostrar qual é o método dele, mostrar qual é a filiação filosófica, mostrar os principais conceitos, saber explicar isso para o leitor. Porque o leitor ele vai ter contato com o teu artigo, e no teu artigo, por exemplo, que foi um artigo que eu fiz de revisão, Justiça Socioespacial, Justiça Espacial na Geografia, depois vocês podem até dar uma olhada na revista, foi valorizado esse artigo, foi bem notificado esse artigo, que é sobre o conceito de justiça espacial, como foi que eu fiz, e aí algumas vezes eu vou citando também como é que o tema era trabalhado. Então meu recorte, eu tenho claro ali o que é que eu vou fazer. Então se vocês conseguem fazer um recorte claro do que vocês vão fazer, então isso aí fica mais fácil de vocês cumprirem também com o que vocês estão fazendo. Então coerência é a palavra aí, do começo ao fim do artigo, vocês manterem essa coerência, tá? Eu estou assim, sempre disponível para ter esse contato. Eu confesso a vocês que a minha primeira experiência com um trabalho assim de EAD, de a gente fazer um vídeo, postar na plataforma, e às vezes eu me sinto um pouco distante de vocês, ou vocês distante de mim. Então não sei se vocês sentem isso, mas a minha perspectiva é cada vez mais buscar essa aproximação. Olhem as datas no final, tá? Vejam atentamente isso aí, as oportunidades que tem também. E é isso, tudo de bom.